Hoje eu quero trazer uma palavra da parte de Deus, acreditando que o Senhor, Ele conhecendo a nossa vida, conhecendo os nossos corações, Ele é aquele que tem o poder, mas Ele tem o poder para fazer tudo o que lhe apraz. Não existe nada, nem ninguém que possa impedir o trabalhar de Deus. Isso é uma convicção que você tem que ter. É importante você saber disso. Pois aquele que em vós começou a boa obra, sem sombra de dúvida, Ele é poderoso para aperfeiçoar. Hoje eu quero trazer uma palavra convidando a todos vocês para ler comigo no livro de Juízes. Quero ler apenas 2 versículos para nós meditarmos nesta oportunidade. Capítulo de número 10 e os versículos de número 3 e 4, que diz assim: depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos, teve 30 filhos, que montava 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair, e ficam em Gileade. Queridos, somente esses 2 versículos para nós meditarmos nesta palavra que é verdadeira, essa palavra que tem um conteúdo e nunca perde a sua essência. Esse texto que nós acabamos de ler fala justamente a respeito de um homem na Bíblia por nome de Jair. Esse homem, na verdade, ele não era um profeta, como também ele não era um sacerdote. Mas esse homem, ele tinha uma história. Ele tinha uma história aonde essa história que ele tinha, ela foi construída por Deus. Jair, a Bíblia diz que ele foi um dos juízes de Israel. Ele era um gileadita. Diz a Bíblia Sagrada que ele tinha 30 filhos, e esses 30 filhos montavam em 30 jumentos, ou seja, cada um em um jumento, e existia 30 cidades que, à época da composição do livro de Juízes, chamava avó Jair na terra de Gileade. Jair foi um dos juízes de Israel. Diz a Bíblia Sagrada que os filhos dele foram filhos abençoados, e diz a Bíblia que tudo que se sabe sobre a Bíblia só fala 3 versículos que fala de Jair. Juízes 10, 3, 4 e 5. Diz a Bíblia Sagrada que ele foi um juiz aonde ele costumava ver de perto o sofrimento do povo. Ele tinha 30 filhos, ele era
considerado descendente de Manassés. A Bíblia fala no livro de 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 21 e 22, fala que ele era descendente de Manassés, em vez de ser descendente de Judá. Provavelmente, a Bíblia diz que por causa das suas façanhas no território de Manassés, onde ele capturou diversas cidades. Presta atenção, ele tinha um costume de entrar dentro de uma cidade e capturar aquela cidade para ele. Ou seja, se ele entrasse em uma cidade e visse que aquela cidade ela estava sem domínio, presta atenção na mensagem, ela estava sem controle, ela estava sem liderança, aquela cidade estava sem autoridade, aquela cidade ela estava jogada, ela estava, enfim, abandonada pelas autoridades que ali existiam. O que ele fazia? Ele tomava aquela cidade para ele. Diz a Bíblia que cada um filho ganhou uma cidade. Ele saiu tomando. Ele, na verdade, tinha um propósito de fechar um grupo. É como se o propósito dele fosse justamente para os filhos não brigarem. Ele colocava cada um em uma cidade, em um lugar, para que todos pudessem viver estabilizados, sem um viver na dependência do outro. Mas, amados, qual é a revelação de Deus dentro dessa mensagem de hoje? O que é que Deus quer falar para os seus servos, suas servas? Na verdade, queridos, esse texto traz uma revelação, porque muitas das vezes os filhos de Jair, diz que durante 22 anos ele liderou Israel. 22 anos, ele como gileadita, liderou Israel durante esse tempo todo, teve esses filhos todos. Diz a Bíblia Sagrada que ele, quando ganhava uma cidade, organizava a cidade, trazia um dos filhos. Eu poderia falar para você aqui o nome de cada um dos filhos dele e o significado do nome, que era de acordo com a pessoa que o filho era. Você está entendendo? Não tem aquela pessoa que o nome dele combina com ele. Não tem. Aquela pessoa que o nome da pessoa combina com a própria pessoa. Tem nome que nem combina, rapaz. Uma pessoa pelo nome, nome tal. Rapaz, tem cada nome bonito, né? E quando vai ver a pessoa, rapaz, eu não sabia que era você, eu pensei que não era. E tem nome que é diferente, a gente não... Quando vê a pessoa, rapaz, é você. Então, os filhos de Jair, eles gostavam quando o pai dele tomava uma cidade, nomeava ele, levava eles, apresentava eles na cidade, dizia: olha, agora quem vai mandar aqui na cidade é esse. Olha, ele como juiz. As pessoas tinham medo, as pessoas não se envolviam, porque tinha medo de ser preso por ele. Ele como juiz, ele tinha muita autoridade. Ele que preparava presta atenção, viu? Preparava toda a documentação da cidade, colocava tudo, empossava ao filho. A Bíblia Sagrada diz, amados, que houve guerra, pelejas, batalhas, muitas lutas surgiram, as dificuldades foram grandes na vida das pessoas que ali estavam. Por quê? Porque os filhos dele tinham a forma de governar. Os filhos dele tinham uma maneira totalmente diferente de tratar o povo. Diz a Bíblia Sagrada, queridos, que após a sua morte, Israel voltou a pecar, adorando aos Baalins, aos Estarotes, aos deuses da Síria, Sidom, Moabe, Amon.
Diz a Bíblia que dos filisteus, diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que a batalha ela começou a ficar travada. Por quê, queridos? Porque a dificuldade estava muito grande, porque os filhos dele faziam justamente conforme ele faz, ou ele já vinha fazendo, só seguia aquilo que tinha aprendido com ele. Só que a palavra de Deus nos garante que chegou o tempo que a situação diante de Deus ficou inaceitável. Ou seja, Deus não aceitava mais aquilo. Deus não queria mais permitir que o povo permanecesse nas mãos daqueles que não estavam sabendo cuidar nem guiar. E Deus tinha que fazer alguma coisa. A mensagem de Deus hoje para você, pode guardar, esconder do seu coração, ficar esperando o cumprimento dela. Deus, acredite, viu? Deus vai fazer, diante da situação, Deus vai fazer, creia, alguma coisa para que as coisas venham melhorar. Deus vai fazer alguma coisa por você. Amados, se for para meditar no texto da Bíblia, eu começo a entender várias e várias histórias da Bíblia que foi necessário Deus fazer alguma coisa. Mas Deus vai fazer alguma coisa para quê? Para que as coisas venham se movimentar. Para que aquilo que está parado venha se movimentar. Para que aquilo que está empancado venha andar. Meu Deus, Deus vai fazer alguma coisa. Deus tinha que fazer alguma coisa, porque da maneira que os filhos de Jair estavam fazendo, estava atrapalhando o povo, e Deus não tem negócio com quem está atrapalhando. Deus tem negócio com quem está ajudando. Deus tem negócio com quem está ajuntando, porque ele diz, quem comigo não ajunta, espalha. E Deus não está com quem está espalhando, Deus está com quem está ajuntando. Deus está com quem está unindo. Meu Deus. Tudo que se faz, que é para juntar, que é para contribuir, que é para o crescimento, que é para ver o nome do Senhor ser glorificado, tudo que está sendo feito para a glória de Deus, Deus aprova, Deus assina embaixo, e Ele hoje tem uma mensagem para você. Deus vai fazer alguma coisa por você, aguarde, porque Deus tem que fazer alguma coisa por você, tem, e Ele vai fazer. Eu tenho várias histórias da Bíblia que Deus fez alguma coisa e funcionou, deu certo, o nome dele foi glorificado. Então, se Deus ele permanece o mesmo, não mudou, isso é uma prova que Ele vai fazer alguma coisa por você, e você não vai permanecer na situação que está. Eu vou mostrar para você na Bíblia algumas coisas que foi Deus que fez e que outro não poderia fazer. Eu tenho várias histórias. Deixa eu citar um exemplo aqui de algo que somente Deus é quem poderia fazer pelo servo dele. A Bíblia Sagrada diz que quando Davi ele foi ungido rei, presta atenção, ele não foi ungido em um lugar aonde os irmãos dele viessem saber depois. Mas quem era que poderia fazer aquilo? Alguma autoridade? Não era todo mundo. Por que, irmão, não era? Porque Deus escolheu Samuel, enche a tua botija de azeite e vem, que eu vou te enviar até a casa de Jessé o belemita, que lá eu tenho me provido de um rei. Deus poderia dizer, olha Samuel, Davi está lá no deserto tomando conta da ovelha, vai lá, encontra ele, derrama óleo sobre a cabeça dele, quando tu chegar lá, tu és profeta, tu és respeitado, o povo sabe quem tu és, derrama lá o óleo sobre a cabeça dele, leva ele para a casa dele, e apresenta ele ao pai, aos irmãos, diga que foi eu que o mandei, e ungir, o povo vai respeitar e vai acreditar, porque você é profeta e você tem nome, vá, faça isso. Não, Deus poderia fazer isso? Poderia.
Mas tem coisas, irmão, que Deus tem que fazer algo por você, porque se você parar para meditar, irmão, se dependesse do pai de José, do pai de Davi, se dependesse dos irmãos de José, dos irmãos de Davi, nenhum dos dois tinha chegado a lugar nenhum. Você está entendendo? Então foi que Deus fez. Deus mandou Samuel para a casa de Davi. Como bem sabemos a história, passou todos os filhos e disse, não. Ainda tem mais alguém? Tem um menor. Onde é que ele está? No campo? Manda chamar. E quando ele chegou, Deus fez por ele o que ele não poderia fazer por ele mesmo. Aquilo que os irmãos não queriam que acontecesse, aconteceu. Aquilo que as pessoas não davam credibilidade, começaram a dar. Você está entendendo o que Deus está dizendo a você? Então, meus amados, Deus, a mensagem de Deus hoje é que Deus vai fazer alguma coisa por você. Você está pensando que quando mandaram chamar Davi lá no deserto que ele estava, os estudiosos revelam que isso nem se passou pela cabeça de Davi. Davi nem nisso pensou. Davi, ele não pensou nem nisso, que iria ser ungido rei naquele tempo, naquela hora, naquele momento, o milagre ia acontecer, Deus ia fazer. Ele nem sabia que aquilo ali era o dia de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus. Ele não sabia. Mas ele estava voltando para casa do pai. Não mandou, o pai não mandou chamar ele? Mandou. No meio do caminho, acredito que ele recebeu uma notícia muito boa. Você está entendendo? Deus está dizendo a você? Deus está dizendo a você que você no meio do caminho você vai receber uma notícia muito boa, viu? Pode aguardar tão somente, eu não sei de que forma. Essa notícia boa vai chegar até você, mas vai chegar. A Bíblia Sagrada diz que no meio do caminho os estudiosos revelam que o irmão que foi chamar ele disse, olha, o que está acontecendo? O papai mandou me chamar. Por quê? Porque não era de costume. Presta atenção, viu? Presta atenção no mistério. Presta atenção que Deus está revelando para você saber que Ele é Deus. Não era de costume. E buscar Davi durante o dia. Por quê? Não era de costume deixar as ovelhas sozinhas. Foram buscar Davi durante o dia. Davi deixou as ovelhas lá e veio atender porque era o pai que estava chamando. Até então, Davi não sabia o que estava acontecendo, porém saiu preocupado, porque era o pai que estava chamando. Tinha um profeta lá, meu Deus, o que foi que houve? O que é que esse profeta tem para revelar? Eu acredito que como profeta de Deus, ele pensou muitas e muitas coisas, o que será que Deus está querendo falar, mas até então, ele não conseguiu captar que aquilo ali era justamente o dia da grande vitória dele. Porque quem foi chamar ele, na verdade, não contou para ele a realidade que já tinha passado todos, o profeta já tinha observado todos que ali estavam. Você está entendendo? Não tinha. Não tinha, porque diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que no meio do caminho eles vieram conversando, e a Bíblia Sagrada diz que nessa conversa deles, eles vieram dialogando, mas nem tudo foi passado para Davi. Presta atenção, viu? Às vezes nós ficamos se perguntando, meu Deus, por que não é tudo que chega aos meus ouvidos? Porque nem tudo deve, ou Deus permite passar para você. Por que não? Porque Deus tem a sua maneira de trabalhar, Deus tem o seu jeito de agir. Deus sabe como é que faz surpresa aos seus. Deus sabe como é que faz. Tem coisas que o coração, ele não aguenta. Tem coisas que o coração, ele tem que receber uma surpresa de Deus. Você está entendendo? E lá vem Davi com muito amor, caminhando, meu Deus, o que foi que houve? Preocupado com as ovelhas. Quem era Samuel? Samuel, diz a Bíblia Sagrada que ele era um líder importante, ele era um profeta, claro, um líder importante na história de Judá, do judeu, né? Diz a Bíblia que a sua história, ela é contada no livro de 1 Samuel, a gente sabe que faz parte, diz a Bíblia que ele era filho de Elcana, com Ana,
Ele era da tribo de Levi, morava na região de Efraim, enfim, ele estava totalmente distante, ele sabia de nada da vida de Jessé. Ele foi ali levado porque ele foi guiado pelo próprio Espírito Santo de Deus, sabe? Não era de costume o profeta estar na casa de Jessé, do belemita, não eram amigos, não. Mas ele foi, irmão, por quê? Porque Deus tinha coisas grandes para fazer. Então, existem coisas que somente Deus é quem pode fazer por nós e pode guardar. Deus brada, o homem de Deus, profeta, obedece a Deus, sai caminhando com a botija de azeite nas costas e alguém diz, onde é que vai Samuel? O que Samuel vai fazer? Mas ele estava indo em mistério, Samuel não parava pelo meio do caminho para dizer a A e a B, olha, estou indo para tal lugar, vai ser hoje que Deus... Não, ele ia em silêncio, caladinho. Tem coisas que você tem que fazer, você e Deus. Não adianta estar contando para todo mundo. Tem gente que conta tudo a todo mundo, você está entendendo? Não ora por mim porque eu estou pretendendo nada, meu filho, faça no óleo, procure as pessoas, escolhe as pessoas para você comentar determinadas coisas. Samuel, quando chegou lá, não era ninguém que estava ali. Ora, eu fico agora meditando o emocional do profeta. Se Deus mandou eu vir aqui, que aqui dentro do cílio de Jessé ele tem se provido de um rei, como é que Deus mandou eu vir aqui e o rei não está aqui? Eu coloquei no meu coração ele disse que não era. E como é que é esse negócio? Aí Deus agora vai lá e responde a ele. Foram indagações, fração de segundos. Deus aí pergunta para ele se tem mais alguém. De repente ele pergunta, tem mais alguém? Tem. Isso era de costume de um profeta chegar em um lugar, uma estratégia, o Espírito Santo de Deus trabalhava muito sobre isso, sabe? Se você parar para meditar, você vai começar a entender que ele disse, olha, tem mais alguém aqui? Aí eu só tenho esses mesmo. Não, ainda tem um. Ele não está aqui não. Você está entendendo? Ele não está aqui não. Então, ele não está aqui não, está onde? Está no campo, está tomando conta das ovelhas, é um pastorzinho. E é o mais novo, está lá no campo tomando conta das ovelhas. Pronto, rapaz, é esse mesmo. Não se preocupe não, irmão. Não se preocupe, porque se você não estiver no lugar e estiver no outro lugar, mesmo assim você vai ser chamado para alguém saber que Deus, Ele é na sua vida. Calma, não se preocupe não. Se você não estiver no lugar e estiver em outro lugar, mesmo assim você vai ser chamado. Irmão, eu aprendi com Deus que aquilo que é meu, aquilo que Deus vai me dar, aquilo que Deus me prometeu vai se cumprir, aquilo que Deus tem para fazer na minha vida vai ser na minha vida e não vai ser na vida de outro não. Você tem que ter essa certeza, porque Deus tem a forma, Deus tem o seu jeito, Deus sabe como é que trabalha. Deus vai fazer alguma coisa por você. A Bíblia Sagrada diz que Deus foi dando as oportunidades. Jair tinha 30 filhos. E a Bíblia diz que a cada um, como era de costume, Deus preservou eles andando de jumento. Cada um tinha, diz a Bíblia Sagrada, que cada um montava num jumento. Cada um tinha o seu. Você está entendendo o que Deus está revelando? Sabe o que Deus está dizendo para você? Cada um tinha o seu. Cada um tem a sua cidade, cada um tem o seu jumento, cada um tem a sua cidade, cada um tem o seu povo. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Que cada um tem o seu. Mas você tem olhado para a situação e dito, mas eu ainda não tenho. Tenha calma, porque cada um foi uma fila que seguiu. Você está entendendo? Olha, esse aqui é o mais velho. Toma, meu filho, sua cidade, toma, seu povo. Vai cuidar do povo da cidade. Aí outro, você, toma também, ganha essa cidade, toma essa cidade, toma. Era de costume, era briga, era guerra, olho por olho, dente por dente. Antigamente, no Antigo Testamento, o negócio era mais sério do que a gente pensou, imagina. Hoje nós estamos vivendo pela graça, mas não descartamos o Novo Testamento, porque as coisas que aconteceram aqui são coisas verdadeiras e fiel. E ele foi dando a um, foi dando a outro, e ele deu a 30 cidades. Pronto, agora tome aqui, viu? Uma das coisas que Jair não permitiu para eles não perder o costume deles, é que esse costume de cada um andar no jumento não poderia ser descartado antigamente, porque eles eram conhecidos como quando alguém via alguém vindo montado em um jumento, eles eram conhecidos como os filhos de Jair.
Quem é que está agora lá na cidade, dominando a cidade? É o filho de Jair. É ele agora. Jair colocou ele lá, Jair entrou, lutou. Porque ele lutava, ele fazia de tudo para dar o melhor para os seus filhos. Você está entendendo? Ele lutava para ver os seus filhos bem. Ele lutava para ver o crescimento dos seus filhos. Mas, meus amados, quem era que Jair representava? O próprio Deus. O que é que Deus está querendo dizer nessa mensagem? Que ele, Deus, está lutando para ver o seu bem-estar. Calma. O Senhor está lutando para ver o seu bem, para ver o seu crescimento. Não fique pensando que se você não vê ninguém lutando por você, Deus está lutando por você para lhe dar o melhor. Agora existem segredos que você tem que esperar. O tempo, o momento, a hora de Deus. Tenha calma. Se verdadeiramente você esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus, o trabalhar de Deus, você vai conseguir ver Deus trabalhando na sua vida de uma maneira bonita e maravilhosa. Você está pensando que a chegada de Davi na casa de seu pai, diante dos seus irmãos, você está pensando que não foi uma chegada radiante? Você pensa que não foi uma chegada por cima? Você está pensando que não foi uma chegada onde o nome do Senhor foi glorificado? Você está pensando que não foi uma chegada para os irmãos dele? Foi uma grande decepção porque ninguém acreditava nele. Porque ninguém acompanhava a história de Davi. As pessoas viam o momento, né? Tem um hino que fala que as pessoas só veem o momento. É o momento que as pessoas veem, mas não vê a história, não vê de onde saiu, não vê o preço que pagou, não vê o sofrimento do dia a dia. Você está entendendo? Justamente essas pessoas, irmão, que vivem sofrendo no dia a dia, diante da obra, diante das coisas de Deus, que quando menos espera, Deus trabalha. E as coisas acontecem. Teve uma irmã que disse um dia para mim, pastor, eu não vou citar o nome dela por questão de ética, mas ela disse uma coisa para mim que eu fiquei muito regozijado, eu muito aprendi com aquilo, e eu comecei a entender pelo próprio Espírito Santo de Deus que isso é verdade. Ela disse, pastor, na minha vida, pastor, as coisas acontecem de repente, pastor, e eu acredito nesse de repente de Deus, porque no livro de Atos 2:2 diz que de repente muitas coisas acontecem mesmo. Você está pensando que Davi estava esperando aquele momento? Não. Você está pensando que os filhos de Jair, eles estavam esperando aquele momento? Por quê? Porque ele sabia que o pai estava indo para a guerra, mas ele correu o risco tanto de perder como ganhar. Só que Deus estava usando de misericórdia para com Jair e estava dando vitória a ele. E ele aproveitava o ensejo e tomava a cidade. Aproveitava o ensejo e tomava a cidade. Mas também tem uma coisa, viu? Enquanto ele estava vivo, o povo estava perto de Deus. Mas depois que Jair morreu, o povo perdeu a intimidade, perdeu o compromisso. Começaram a cada um fazer tudo aquilo que queria. Por quê? Porque não tinha mais um líder de pulso, um líder que tinha qualidade, um líder que mesmo vivendo do jeito que estava, mas era um líder que tinha o temor de Deus. E quando Jair morreu, tudo mudou. Tudo mudou. Tem coisas que mudam para melhor, mas tem coisas que mudam para pior. Eles começaram a andar do jeito deles, a adorar os Baalins, Astarote. Eles começaram a entrar por outros caminhos, e o caminho que eles entraram, eles começaram a perder aquilo que eles tinham recebido de Deus. E as coisas foram piorando, diz a Bíblia Sagrada no capítulo 10, versículo de número 5, que quando Jair morreu, foi sepultado em Carmom. A Bíblia diz que mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, serviram os Baalins, as imagens de Astarote, aos deuses de Arã. Diz a Bíblia que aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos Filisteus, como os israelitas abandonaram o Senhor, não mais lhe prestaram culto. Você está entendendo? O povo, irmão, começou a viver do jeito que queria viver. A grande realidade é que eles foram perdendo a essência, foram perdendo a intimidade, foram perdendo o compromisso com Deus, eles foram jogando para o alto a pouco a pouco aquilo que eles tinham.
E o Senhor não quer essa mensagem para você. Eu não sei o que é que você está querendo jogar para o alto. Não tem aquela situação que se eu pudesse eu jogava tudo para o alto e desaparecia? Mas o Senhor é grande e está lhe dando essa mensagem no dia de hoje, dizendo que vai fazer alguma coisa por você. Que é importante você estirar a cabeça, olhar para Jesus, se apegar com Jesus, lembrar das promessas, acreditar no milagre, porque quando você menos esperar, o Senhor vai lhe surpreender. Eu não estou falando aqui que vai ser de uma maneira, meu Deus, de uma maneira fraca, não. Deus vai te surpreender de uma maneira muito forte. Aonde a Bíblia Sagrada diz, como diz o ditado, você já ouviu aquela palavra que diz assim, olha, tem um hino que diz que enquanto eu era uva, você me pisou bastante, ou seja, enquanto eu sou uva, pode me pisar, mas quando eu for o suco da uva, aí você vai ter que me engolir. Você está entendendo? Quantas e quantas pessoas que estão no processo, sendo pisada, sendo maltratado, meu Deus, é nesse momento que Deus está trabalhando, ou seja, é como se o próprio Deus permitisse, justamente para que você venha colocar o conteúdo que está dentro de você para fora. Porque quando você vai colocando o conteúdo que está dentro de você para fora, Deus está trabalhando, Deus está agindo, e vai chegar o tempo que haverá uma necessidade muito grande de você. Aí é justamente nessa hora que alguém vai ter que te engolir. Caladinho. Caladinha. Sem zoada. Quando eu chego em casa, eu recebo a notícia que o Juninho não quer tomar remédio. Digo, vem cá. Vem cá. Tomar remédio não, é? Eu tomo, pai. Sim, porque eu não queria tomar. Eu tomo, pai. Remédio para ele. Bota aqui. Engole tudo, Juninho. E ele engole com a cara feia. Eu digo, não bota para fora não. É para você ficar bom. E ele caladinho engole, faz aquela careta. Eu digo, tomou? E ele, tomei, pai. Eu digo, pronto, para brincar. Você está entendendo? Mas daqui a pouco o menino fica bom, as coisas melhoram. Você está entendendo? Então, meus amados, existem situações assim. Tenha calma. Deus vai fazer alguma coisa por você dentro de poucos dias, e você vai agradecer e vai dizer, meu Deus, naquele dia Deus disse que iria fazer alguma coisa por mim quando eu pensei que nada iria melhorar, mas e não é que Deus fez, as coisas melhorou, eu estou de posse de vitória, o nome do Senhor está sendo glorificado, e eu estou aqui para agradecer. Receba essa palavra de cabeça erguida, acreditando que aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Receba essa palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor.